pessoal, seja muito bem-vindo. Nossa lição de terça-feira começa e hoje eu quero te convidar. Se você por acaso está se sentindo desconectado do Senhor, desconectado da fé, que você possa, quem sabe no dia de hoje, refletir, parar um pouquinho para pensar nas tuas decisões, o que tem te levado a viver longe do Senhor. Se você acredita, por isso talvez você esteja assistindo esse vídeo, mas ainda não está vivendo plenamente a fé, eu te convido a você realmente com Deus em oração e também tomar tempo para estudar a Bíblia e ver os prós e os contras, e você perceberá que não vale a pena estar longe dos caminhos do Senhor. Se você está conhecendo a fé pela primeira vez, está pela primeira vez tentando entender o que Jesus Cristo fez por você, também te convido a persistir nesse caminho, a que você possa então conhecer melhor esse Jesus que transforma vidas. Então eu quero te pedir que você não desanime, não desista de seguir os caminhos do Senhor. Se por acaso você está em dúvida, milhares de pessoas que assistem esses conteúdos, eu também, somos pessoas que aceitamos isso no passado em nossas vidas e realmente tivemos nossas vidas transformadas. Vale a pena seguir ao Senhor, eu te recomendo tomar essa decisão, tá bom? E se você puder, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas também que precisam conhecer mais da Palavra de Deus, que você possa enviar para aquele grupo, para aquela comunidade, para que assim eles possam saber mais através desse conteúdo, tá bom? E se você precisar de alimento espiritual, não hesite em visitar safeliz.com para você descobrir ali nossas bíblias, nossos livros para o teu crescimento espiritual, para adultos, para crianças. Se você mora no Brasil, temos também muitos nossos produtos que estão no site da Casa Publicadora. Se você perceber, tem muitos conteúdos ali que são da Safeliz, que são revendidos pela casa, tá bom? Então vamos lá nessa lição de terça-feira, onde é questão das duas testemunhas que são mortas, o título, as duas testemunhas assassinadas. Vamos ler então Apocalipse 11, a partir do versículo 7 em diante. Quando eles tiverem terminado o seu testemunho, a besta que vem do abismo, não vamos poder entrar muito em detalhes, mas essa é a besta de Apocalipse 13, a besta que vem do mar, o abismo é o mar. Então aqui ainda é questão do poder papal, né? Os atacará e irá vencê-los e matá-los. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que figuramente é chamada Sodoma e Egito, onde também foi crucificado o seu Senhor. Senhor com S maiúsculo, estamos falando de Jesus, né? Durante 3 dias e meio, ou seja, já sabemos que em linguagem profética se trata de anos, né? Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os seus cadáveres e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra. Você perceba que tem duas diferenças aqui, né? No versículo 9 fala de povos, tribos, línguas e nações, e no versículo 10, os habitantes da terra. São duas pessoas diferentes. Do grupo do versículo 9 é um grupo de pessoas que tem um certo temor, e o 10 é o pessoal em geral, ok? Os habitantes da terra se alegrarão, veja, é negativo, né? Enquanto que os povos, tribos, línguas contemplarão, mas não permitirão que sejam sepultados, ou seja, pessoas que continuarão lutando para que esses dois cadáveres continuem pregando, né? Cadáveres que eu falo é forma ilustrada, né? O Antigo e o Novo Testamento. Os habitantes da terra, contrariamente, né, se alegrarão por causa deles e festejarão, enviando presentes uns aos outros, pois esses dois profetas haviam atormentado os que habitavam na terra. Esses dois profetas, uma vez mais, são os dois corpos, uma vez mais, são as duas testemunhas, uma vez mais, é Antigo e Novo Testamento, ou seja, a palavra de Deus. Então a gente percebe aqui que nós temos numa primeira parte a questão das consequências da perseguição pelo poder papal durante os 1260 anos, a palavra de Deus. Finalmente, depois de ser pregado com pano e saco, ela está morta, né? Morta, os corpos estão estendidos ali na cidade. E aí nós percebemos que não podem enterrá-las, não podem matá-las totalmente, e existe essas pessoas que não permitem que elas sejam enterradas. São esse pequeno grupo que continuou pregando a palavra de Deus, que começou a traduzir a palavra de Deus, que ia distribuindo a palavra de Deus, como a gente viu nas lições anteriores. E nós temos aqui também essa grande cidade, também falando aqui sobre Sodoma e Gomorra. Não tem nada a ver com Sodoma, não tem nada a ver com Egito. Desculpa, né? Não é Sodoma e Gomorra, é Sodoma e Egito. Não tem nada a ver com essas duas cidades, é apenas o símbolo, porque Sodoma representa imoralidade e Egito representa adoração a outros deuses. Então, nessa cidade haverá muita imoralidade e adoração a outros deuses. Então significa que numa grande cidade, no final dos 1260 anos, praticamente se espancaria as duas testemunhas, que ficariam mortas no chão, tentariam enterrá-las, mas não seria permitido.
e que os habitantes da Terra ficariam muito felizes. Significa o quê? Aqui entra, a partir de hoje, na lição, a questão da Revolução Francesa. A gente percebe que os 1260 anos terminam quando esse general de Napoleão vai lá e tira o Papa do trono de Roma, né? E depois, finalmente, ele vai morrer na França, exilado. Então, quando vem a Revolução Francesa, eles vão fazer um culto da razão. A lição comenta que eles, nesse momento, vão entronizar, é o único país que fez um voto legislativo para dizer que Deus não existe. Então quer dizer que a França tem uma história realmente muito forte, muito presente e representa bem essa profecia, ok? E essa cidade de luz, a meu ver, representa até hoje, né? Paris, cidade das luzes, como a gente conhece até hoje. Eu morei em Paris durante 7 anos, eu também tenho nacionalidade francesa, e a gente percebe que a cultura francesa é bem diferente, né? Lá existe a questão da separação clara até hoje, né, entre o Estado e a Igreja, que leva, às vezes, a gente tem a impressão que o laicismo, né, se diz em português, o laicismo é quase que uma religião, sendo que, na verdade, deveria ser a liberdade das pessoas cultuarem ao seu Deus, a sua maneira, só não impondo isso a outras pessoas no espaço público. Mas chega um momento que qualquer forma de religião, às vezes, é combatida, porque isso está no gen da cultura francesa, né? A Revolução Francesa marcou demais os espíritos franceses. Mas, porém, como diz aqui, 3 anos e meio ali nós temos uma ferida, 3 anos e meio nós temos ali os corpos que estão ali no chão, mas não são enterrados. Significa que, mesmo se eles voltaram de forma oficial, que seria a razão agora o Deus deles e que não existia Deus, isso depois de um certo tempo é revogado. É um período muito turbulento esse da pós-Revolução Francesa. A gente pensa que houve a Revolução e que tudo ficou maravilhoso. Foi um período de conflitos internos na França terrível. Mesmo Napoleão, que durante certo tempo teve uma certa hegemonia, depois houveram pessoas contras, foi expulso, depois voltou. É um período muito complicado. Interessante, mas muito complicado. Então, essa decisão de abolir a Deus e adorar a razão não vai durar muito tempo. Mas uma coisa muito interessante desses 3 anos e meio, ou 3 dias e meio, né, como diz ali na Bíblia, também faz referência a 2 coisas que eu acho interessante. Se pegarmos o 3 dias e meio, nós vemos como se fossem os 3 dias e meio da morte de Jesus, mas que ele ressuscita no final. Ou então podemos pegar a ideia dos 3 anos e meio da pregação de Jesus, entende? Onde ele foi durante 3 anos e meio, teve a pregação pública de Jesus, seu ministério, né? No final ele é morto na cruz, mas ressuscita e agora intercede por nós. Então, podemos fazer essas várias aplicações para dizer, né, que apesar de todo esse alvoroço para destruir a palavra de Deus, para colocar as 2 testemunhas no chão feridas como mortas, trimbolínguas e povos não permitem isso, ou seja, pessoas que continuam pregando a palavra, mas no final essas 2 testemunhas vão ressuscitar e vão voltar a pregar, mas agora de forma mais intensa, mais livre, que mais tarde vai acontecer. Então, é um período muito, muito intenso da história e onde a gente vê que a palavra profética tem poder. Aquilo que foi profetizado aconteceu. Então, o que eu posso aprender da lição de hoje é, se a palavra profética em Apocalipse, Daniel, Zacarias é capaz de dar informações tão precisas sobre esse momento do final dos 1260 anos, o que a gente sabe agora sobre o que vai acontecer no futuro também vai acontecer. Se a gente pega Daniel 2, Daniel 7, Daniel 8, Daniel 9, pegamos aqui Apocalipse 13, gente, é muita profecia se cumprindo. Como eu já comentei com vocês, as profecias do Antigo Testamento anunciando a vinda do Messias é algo fantástico, sublime. Então, se todas essas profecias se cumpriram, se até nesses detalhes aqui da perseguição à palavra de Deus, aquele amor pela sabedoria que tiveram os franceses que finalmente não deu certo, foi nesse período também que eles fizeram a semana de 10 dias, que durou acho que 14 meses, né? Para poderem trabalhar mais, produzirem mais e aboliram os dias feriados, os dias santos e tudo. Tudo isso voltou por água abaixo. Foi por água abaixo. Por quê? Porque existe uma palavra profética que não se deixa enganar. Então, se Deus na profecia cumpriu como foi dito, ele também vai cumprir o que está à frente. Então, confie na palavra profética, estude as profecias, estude a Bíblia e você vai entender o mundo à tua volta de uma forma bem melhor, porque a gente vai se sentir mais seguro entendendo o que está acontecendo e, sobretudo, entendendo que haverá livramento depois dessas perseguições, dessas tempestades. Não se esqueçam, houve perseguição no passado, mas existe uma que está prevista no futuro.
É muito bom conhecermos a palavra profética, tá bom? Hoje a lição é um pouquinho mais complicada, um pouquinho mais complexa por causa das profecias, mas é muito importante tomar tempo para isso também. A gente se vê amanhã para continuar na lição de quarta. Que Deus te abençoe. Tchau, tchau.